Jornal Candeia. Olá, internauta do Jornal Candeia, eleições 2020, cobertura do Jornal Candeia. Continuando a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Bariri, a nossa conversa hoje com Abelardo Maurício Martins Simões Filho, ou Abelardinho. Belardinho, tudo bem? Primeira pergunta que eu te faria, Belardinho, por que resolveu sair candidato a prefeito de Bariri? Olá, Alcir, olá, Robertinho, olá a todos os internautas que estão nos acompanhando, todos os leitores e ouvintes do Jornal Candeia que acompanham o Jornal Candeia. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por eu estar aqui, Alcir. Sempre um prazer e essa recepção de vocês é muito calorosa e muito gostosa da gente estar junto e participando desse bate-papo. Alcir, eu decidi ser candidato a prefeito, eu quero ser prefeito de Bariri para cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa população. Assim como muitos, Alcir, eu também estou desacreditado da nossa política e descrente. A gente vem passando por momentos muito difíceis e a gente percebe 20 anos de recessão em nossa cidade. Então eu vim e estou candidato para fazer diferente, para mudar, para ser o diferente, para fazer parte da nossa história com bons exemplos, trazendo a nossa família, resgatando os valores que estão esquecidos em nosso município. Então, eu gostaria de ser prefeito para poder cuidar e zelar da minha cidade. Há muito tempo a gente não vê um prefeito administrando com amor, com zelo, e a gente só vê pessoas cuidando do próprio umbigo. E a gente precisa mudar isso na política. E eu converso com as pessoas hoje e sinto que as pessoas estão completamente desamparadas e também completamente esquecidas, não querem saber falar de política, não querem ouvir falar de política. Por quê? Porque está todo mundo muito descrente. E é por isso que eu acredito, eu tenho muita esperança e acredito ainda nas pessoas e acredito nesse povo de Bariri, porque é uma população muito boa, só que a gente está abandonado. Então, a minha maior motivação é cuidar da cidade e ser um prefeito do povo, cuidar da população como merece e lembrar de todos da nossa cidade. A gente faz parte de uma transição de geração e eu gostaria que essa geração fosse passada adiante com muita alegria. Os altos da cidade, por exemplo, hoje, Alcir, é uma nova cidade, é uma nova população e está esquecida. Nunca foi feito nada, não existe um projeto futuro para cuidar daquela população. A maior parte da população está nos altos da cidade hoje. Então, sendo a maioria da população, não tem um pronto-socorro perto, não tem uma casa lotérica. Então, está esquecido e tem que descer toda hora aqui para o centro. Não tem um atendimento da prefeitura próximo, não tem um Saemba próximo. Então, entre esses e outros motivos, eu quero ser o diferente, quero fazer diferente, trazer o novo para Bariri, Alcir. Tá certo. Antes de fazer a segunda pergunta para o Abelardo, só dizer que por conta do nosso distanciamento, nós não estamos usando máscaras, né? E nós estamos também aqui fazendo essa entrevista no auditório da Associação Comercial e Industrial de Bariri, um local bastante amplo, bastante apropriado para essa entrevista. Abelardo, dos candidatos a prefeito de Bariri, você é você é o único, na verdade, que não tem assim um histórico político. Você acha que isso é um fator que pode pesar favoravelmente ou contra a sua candidatura? Com certeza favorável, Alcir. Porque eu penso que nós, sendo novo, nós nunca participamos da eleição, a gente não traz vícios que outros candidatos têm. Então, algumas manias e algumas coisas que são feitas e que foram feitas no passado, eu costumo dizer assim, Alcir, que tudo que foi feito de bom e de ruim, a gente tem que deixar no passado. E vamos escrever uma nova página de Bariri. Vamos escrever uma nova história e ter a população do lado nosso, governando junto. Então eu acho que esse ponto é muito favorável e eu mostro esse ponto favorável de não ser político com boas ações e com boas intenções. Mesmo nunca sendo político e não participando da nossa política, eu sou um munícipe e um cidadão atuante. Então eu já fui muitas vezes para Brasília e para São Paulo e nós temos ótimos relacionamentos com os deputados amigos de Bariri, a exemplo de Arnaldo Jardim, de Baleia Rossi, deputado Itamar Borges, deputado Jorge Caruso, deputado Fernando Cury.
que são amigos da nossa cidade, que nós temos proximidade. E com isso, com esses bons relacionamentos, eu trago um bom exemplo. Nós já conquistamos mais de 2 milhões para a nossa cidade, em emendas parlamentares. Já podemos assistir entidades como a PAI, como a Casa de Abrigo dos Animais, já podemos assistir a Santa Casa de Bariri, entre outras, como infraestrutura, verba para asfalto, enfim, muitas coisas eu pude fazer sem ser político. E eu acho que é com isso, com boas atitudes e bons exemplos, que a gente tem o máximo para dar de melhor de nós. A gente percebe hoje uma preocupação muito grande da comunidade, da sociedade como um todo, em relação à questão de emprego. Sabendo se você eleito, assim, quais serão as primeiras ações relacionadas a essa área do desenvolvimento? Sem dúvida, Alcir. Nessas visitas nossas, a gente tem ido casa a casa, tomando as devidas precauções, é claro, utilizando máscaras, álcool em gel, enfim, a população pode ficar muito tranquila com relação a isso, que a gente está se cuidando também. E a gente tem que cuidar da nossa família, né? Eu tenho 2 filhos dentro de casa, então o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então a primeira coisa que a gente pensa é na família da gente, e eu estou tomando todas as precauções devidas com relação a isso. A gente, todas as casas, a gente percebe o clamor por emprego. Bariri está muito carente. Bariri não tem um projeto de desenvolvimento econômico há muitos e muitos anos. As últimas empresas e as grandes empresas que a gente viu vindo para Bariri foi há 20 anos atrás. Então, Alcir, é uma preocupação muito grande, a população clama por emprego e a gente vai dar uma prioridade enorme para esse tema. Por quê? Porque através do desenvolvimento, através dos empregos, a gente constrói uma família, a gente cuida de um lar. E quando a pessoa tem dignidade, tem emprego, ela pode caminhar com as próprias pernas e ficar menos dependente do poder público. E com isso a nossa cidade vai evoluir. O incentivo às indústrias que já estão aqui no município é prioridade. Eu, como empresário, hoje eu tenho uma fábrica de salgados congelados, Alcir, e eu gero emprego no nosso município. E eu sei a dificuldade que o pequeno empresário e o médio empresário tem com relação ao apoio e a mão estendida, aquela mão aberta da prefeitura. Se a prefeitura estiver próximo dos empresários, eles vão poder estar gerando mais oportunidades. Eu tenho visitado as empresas da cidade e a gente vê que eles poderiam estar gerando mais empregos. A exemplo, numa empresa que eu visitei essa semana que passou, Alcir, ele me falou, se eu tivesse um espaço um pouquinho maior aqui dentro do meu barracão, ou se eu tivesse um barracão anexo aqui, por exemplo, eu estaria, hoje ele emprega 100 empregos direto, ele poderia estar empregando 150 ou 180 empregos. Então, é isso que a gente precisa, estender a mão para o empresário, estar perto e linkar educação com desenvolvimento, capacitação das pessoas, investir nos cursos profissionalizantes, nos cursos técnicos, para os jovens terem oportunidades no futuro. Se há 15 anos atrás nós tivéssemos plantado uma sementinha e de fato utilizasse o SESI e Senai como existe em nosso município e que não é utilizado da maneira correta, hoje a gente estaria colhendo frutos e esses jovens estavam tendo mais oportunidades. Então a minha geração sofreu muito com isso, com falta de incentivo e de cursos profissionalizantes e técnicos. É dessa forma, próximo da população, com a proximidade com o empresário, que nós pretendemos governar, Alcir. Tá certo. Vou mudar um pouquinho de assunto agora, partir para a área da saúde, e a primeira questão que a gente coloca é relacionado à Santa Casa de Bariri. Se eleito, você pretende manter a intervenção? E se a resposta for sim, de que forma seria essa intervenção? Muito obrigado por essa pergunta, Alcir. A Santa Casa é um tema muito delicado que a gente tem. E eu afirmo para você, sendo eleito, eu vou trabalhar todos os dias para cuidar da nossa Santa Casa e para manter de portas abertas. Porque esse sacrifício nós temos que fazer e temos que ter. Manter a intervenção é um assunto muito delicado. No meu ponto de vista, foi feito de maneira errada aquela intervenção. E nós vamos ter sim que analisar a melhor forma de aos poucos ir deixando essa intervenção de lado. Não é sadia para a entidade,
não é sadio para o município ter uma Santa Casa como intervenção. A gente vê exemplos de outros municípios que estão há 10, 15 anos sob intervenção. E essa intervenção significa fazer política dentro de uma entidade. Eu sou voluntário de uma entidade do município, a APAI, e vejo o quão é complicado para uma entidade ter a prefeitura mandando ali dentro. Isso não pode existir. A entidade tem que caminhar com as próprias pernas e cuidar da população. A entidade não tem fins lucrativos. A entidade está ali para amparar a população e para cuidar. Ela pode ter sim lucro, mas para se manter, para cuidar e caminhar com as próprias pernas. E cada vez menos depender do poder público, né? Então, com toda certeza a gente vai lutar todos os dias para manter a Santa Casa de portas abertas e nós vamos lutar todos os dias para acabar com essa intervenção, incentivando aquela entidade a resgatar os voluntários que existiam lá. Hoje, ninguém quer ser irmão mais da Santa Casa. Nós precisamos incentivar as pessoas a cuidar da entidade como cuidava no passado. A gente precisa resgatar aqueles bons exemplos. A gente precisa ter orgulho de fazer uma quermesse, de fazer uma fogaça em prol da Santa Casa. Hoje a gente vê uma Santa Casa abandonada que não tem nem lençol para atender os munícipes. A gente vê uma Santa Casa onde a pessoa entra com vida e sai sem. A gente vê uma Santa Casa com mau atendimento, não porque tem maus funcionários, porque existem excelentes profissionais lá dentro, mas porque não são motivados. E todos os dias a gente quer lutar por incentivo a esses profissionais. Não só como da Santa Casa, como de toda a prefeitura. A gente tem um funcionalismo hoje completamente desmotivado, desgastado por falta de bom exemplo. Então, Alcir, a nossa Santa Casa é um problema gravíssimo que temos no nosso município. Nós sabemos da gravidade desse problema. Precisamos sim nos amparar em Brasília, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, para poder atrair mais recursos para essa entidade e fazer com que ela caminhe com as próprias pernas todos os dias. E a gente vai lutar muito por isso. Ainda na área da saúde, eu até peguei alguns tópicos aqui do plano de governo seu, Abelardo. Vocês citam na área da saúde o fortalecimento da saúde preventiva, né? Nós temos hoje 4 unidades de estratégia de saúde da família. Vocês também falam de colocar médico até as 10 da noite na ESF 2, lá o prédio verde da Padre João Eide, e também a ideia, né, a proposta de instalar uma unidade do SAMU em Bariri. Você acha que com os recursos disponíveis hoje é possível ou vai ter que partir para uma obtenção de um recurso em outras esferas? Não é possível, Alcir. Com os recursos existentes não é possível. Só que a gente tem muita esperança e muita vontade de trabalhar. Eu falo uma coisa para você, Alcir, com toda clareza. Se a gente secar, enxugar e fechar as torneiras existentes dentro do município e acabar com a corrupção existente de 20 anos dentro do nosso município, a gente vai sobrar dinheiro em caixa. Hoje a gente vê muita torneira aberta, a gente vê muito leitãozinho mamando nas tetinhas. Então é dessa forma que a gente vai atuar, com seriedade, com honestidade, com caráter e força de vontade para trabalhar pelo município. Realmente está inchada a máquina. Não existe dinheiro extra, não existe recurso que aguente contratação e concursos públicos novos. Só que tem muita gente com vontade de trabalhar, muita gente jovem, assim como eu, com a faixa etária de 30 anos, que está com vontade de trabalhar e não tem oportunidade. Por quê? Por fruto e culpa de más administrações anteriores. A gente tem que cuidar do que a gente tem, Alcir. A gente tem que zelar pelo nosso dinheiro. O dinheiro é de você, é de todos daqui da cidade. O dinheiro é do povo. E com o dinheiro do povo a gente não se brinca. A gente tem que ter caráter e honestidade para assumir as responsabilidades existentes. Então, Alcir, o combate à corrupção é o primeiro passo para a gente poder fazer sobrar dinheiro na saúde e poder fazer sobrar leite, para poder fazer sobrar vaga nas creches. Não é só a saúde que a gente tem a preocupação, é com um todo, dar condições dignas para a nossa população, fazer sobrar em todos os setores, porque em todos os campos da prefeitura a gente vê corrupção, e a gente tem que acabar com isso. Acabando com a corrupção vai sobrar sim, eu tenho certeza. É um compromisso que eu assumo com a sociedade de Bariri, de resgatar a vergonha, de resgatar valores e fazer com que a população sinta orgulho da nossa cidade novamente.
fazer com que a população chegue em São Paulo, em Brasília, em qualquer lugar que seja, no Acre ou no Pará, e sinta orgulho da população de Bariri, que hoje a gente, infelizmente, a gente tem vergonha de falar, pelos últimos episódios que aconteceu. Finalizando a sua pergunta, o Postinho Verde é um sonho de toda a população, já existiu. O Gonzaga, quando ele ganhou a eleição, ele colocou aquele Postinho Verde para funcionar até 10 da noite, porque teve coragem e teve vontade de fazer, e isso eu tenho muito. Eu tenho certeza que nós vamos ter dificuldades financeiras, mas a gente vai conseguir colocar. Bem como no Livramento também a gente tem que dar uma assistência digna e fazer funcionar esses 2 postos nos 2 extremos da cidade. A ideia seria uma descentralização do serviço de atendimento médico, principalmente dessa área de urgência e emergência, é isso? Exatamente, Alcir. Eu ia chegar nesse ponto. A ideia seria desafogar o pronto-socorro central. O pronto-socorro central, ele atende a cidade toda e a gente precisa descentralizar. É muito longe para quem mora no Esperança 2, no Santo André 1, no Santo André 2, vir no pronto-socorro central. A gente gasta mais com ambulância, com transporte, e é horrível o nosso transporte. Não é digno para a população. Então a gente tem que colocar a saúde perto do povo. Como eu falei anteriormente, a nossa cidade cresceu muito. Nós não temos transporte coletivo, nós não temos uma ambulância digna para levar a população. Então a gente tem que trazer a saúde perto do povo. E é por isso que a gente vai lutar. Dificuldades financeiras a gente vai ter demais. Mas como a gente tem dentro de casa, é difícil. Um dia a gente fica sem comer uma carne. No outro dia a gente vai abusar e fazer mais omelete. Por quê? Porque aperta. Então dessa forma que a gente quer conduzir. Com muita esperança, com muito amor, com muito carinho. E se doar pela nossa população. Vamos enxugar e parar de pensar no próprio umbigo. A gente tem que pensar na população. A gente tem que gerar oportunidades para as pessoas crescerem, se desenvolverem e caminharem com as próprias pernas, Alcir. A gente tem muita vontade de trabalhar. E você pode ter certeza que a gente vai lutar todos os dias para isso. Bem como com o SAMU. O SAMU é um sonho que pode se tornar realidade. É muito caro para o município ter um SAMU. Só que hoje a gente não tem nem um SAMU e nem um resgate do corpo de bombeiro. Onde já se viu um bombeiro fazer um resgate com um caminhão daquele tamanho? Precisa ter um carro mais compacto. Se a gente não tiver um SAMU, a gente vai lutar por ter um resgate. Uma coisa ou outra tem que ter. A gente tem que atender a população e dar condições dignas e zelo. A gente vê hoje acidentes, por exemplo, lá no canal de afogamento, de um monte de coisa. O quanto tempo demora para chegar um caminhão aqui do Livramento até lá no canal, do outro lado da cidade, você entendeu? Então a gente tem que investir sim na nossa cidade, cuidar da população como ela merece. Esse é o nosso propósito, Alcir, e lutar por coisas boas, sonhar com coisas boas e fazer com que esses sonhos se tornem realidade em nosso município. Existem meios para isso, nós temos bons relacionamentos. Eu quero cultivar esses bons relacionamentos e aumentar cada vez mais. A exemplo disso, eu cito o prefeito Marquinho Bilancieri de Boracéia. Ele tem bons relacionamentos com inúmeros deputados e a cidade só tem a ganhar com isso. Quando o pessoal fala que eu fico me amparando nos deputados e criticando às vezes, eu já recebi críticas, Alcir, com relação a isso, que eu fico só atrás de deputado e não fico atrás da cidade. Não, a cidade é o meu primeiro passo. Aí eu estou atrás do deputado para a nossa cidade crescer. E eu não faço campanha para deputado em vão. Nós fazemos campanha para deputado porque eu tenho certeza que eu vou ter um ombro amigo e um amparo na Assembleia Legislativa em São Paulo e na Câmara Federal. Precisamos desse elo, precisamos desses bons relacionamentos. Precisamos parar com briga. Bariri precisa de mais união. Eu quero acabar essa eleição e cultivar o meu bom relacionamento, tanto com um candidato ou com outro da oposição. Eu quero atrair essa oposição para perto de mim. As pessoas falam que nós temos muita gente que nunca foi nosso perto da gente. Muitos grupos opostos e rivais perto. Eu me sinto muito orgulho de ter essas pessoas amparando a gente. Eu me sinto muito orgulho de ter o PSL ao meu lado, de ter o PDT ao meu lado hoje, de ter o Cidadania ao meu lado e de ter um MDB me amparando e cuidando de mim. Eu tenho certeza que com a união a gente vai chegar lá. O novo está aqui para fazer diferente.
O novo é agora. O novo quer cuidar de Bariri, trazendo pessoas de Bariri para perto. E não é porque tem pessoas velhas de política perto da gente que a gente tem demérito nisso. Pelo contrário, eu me sinto muito orgulhoso de ter pessoas do meu lado que estão acreditando no meu potencial e no meu projeto para Bariri. E eu tenho certeza que juntos, com essa união, eu incentivando um vizinho, um fulano, um ciclano e dando bons exemplos, a gente vai construir um futuro e uma Bariri melhor. O futuro está aí. Eu tenho 2 filhos pequenos, Alcir, e o futuro da nossa cidade são essas crianças, essa geração de oportunidades para as crianças. Eu quero ajudar a construir um futuro para daqui 10, 15 ou 20 anos da nossa cidade. E uma condição digna para todo mundo viver aqui e ter orgulho da nossa cidade, Alcir. Belardinho, mudando um pouco de assunto, falando a questão da máquina pública, né? A gente sabe que o teto de gastos com o pessoal já está no limite. E mesmo assim a gente sente que há necessidade de algumas contratações para alguns setores da administração. Como que você pretende trabalhar essa questão caso seja eleito? Certo. Eu respondi para você anteriormente. O nosso combate à corrupção é o primeiro passo. A máquina está sim inchada, a máquina está sobrecarregada, existe o limite prudencial de contratações. Por quê? Porque foi feito sempre de maneira errada, pensando sempre na política, em manter pessoas do lado de um poder por política e por voto. Enquanto nós trocarmos favores na cidade e favorecer os amigos do rei, não vai funcionar. É um processo que nós vamos trabalhar de médio a longo prazo, incentivando o funcionalismo a trabalhar mais, incentivando e valorizando os profissionais de cada setor, atraindo eles para perto e motivando a cuidar da nossa cidade como precisa. Trazer novos cargos e novas contratações vai ser muito difícil. E francamente eu falo para você, não tem promessa no nosso governo e a gente não está saindo por aí prometendo cargos para Deus e o mundo como foi feito anteriormente. Nós estamos aqui para fazer uma nova política. Trazer o funcionalismo para um trabalho honesto e trabalho como se fosse numa empresa privada. As pessoas hoje na empresa privada se dedicam a cada dia porque têm medo e receio de perder os seus empregos. Então o funcionalismo público tem que ser encarado da mesma forma, como é no meio privado. Por isso que a gente vai trabalhar muito com a motivação desses profissionais, Alcir. Agora, resolver os problemas onde falta e onde não falta, eu tenho certeza que aumentando a capacidade e a vontade de trabalhar das pessoas, vai sim ter um serviço de qualidade e a gente vai conseguir suprir essas necessidades do município. Questão da pandemia, falando de educação agora especificamente, a gente sabe que a gente acompanha até na rede privada que há uma atuação mais incisiva em relação a esses alunos. Como, entre aspas, recuperar 2020 já em 2021, novamente digo, caso seja eleito? É um assunto muito delicado. Essa pandemia ela veio para transformar o mundo, não é só em Bariri, não é só no Brasil, mas o mundo inteiro se transformou com relação a essa pandemia, Alcir. Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, morei na Europa e nos Estados Unidos, e eu tenho muitos amigos lá fora. Estou vendo a dificuldade que eles estão tendo, assim como nós estamos tendo aqui no Brasil. E a educação é a base de tudo. A educação é o futuro das novas gerações, né? O futuro da nossa cidade. E com certeza será uma prioridade. Combater essa pandemia, ainda no próximo ano, eu tenho certeza que vão ficar sequelas da pandemia, Alcir. Não vai ser fácil a gente sanar esse problema e eliminar essas sequelas que estão tendo. Nós estamos vendo as dificuldades que está tendo os professores em casa para se transformar, se reinventar todos os dias para poder estar amparando e dando um ensino de qualidade para os alunos. A dificuldade é muito grande dos professores, a gente tem visto. O incentivo e a colaboração dos pais será a prioridade. Trazer os pais para perto da escola. A Associação de Pais e Mestres, por exemplo,
será um incentivo muito grande que nós vamos ter que ter. Um incentivo aos conselhos, o Conselho Municipal da Educação, ter um Conselho Municipal de Educação atuante, estar perto dos alunos, dos pais e dos professores, estar cuidando e motivando essas pessoas. Nós vamos precisar de muitos bons exemplos o ano que vem e de muito incentivo. Se nós não tivermos união e juntos construir e apagar essas manchas que ficarão do coronavírus, infelizmente nós não vamos conseguir. Sozinhos, o Poder Executivo, eu, ou seja, quem estiver lá dentro, não vai conseguir fazer. Nós precisamos sim ter o amparo da população e de todos os professores e pais desses alunos. Essas crianças precisam ter uma estrutura. Hoje a gente vê a falta de internet em muitos casos. O Jornal Candeia publicou essa semana ou semana passada um índice que a gente tem, se não me engano, 13% da população dos alunos com a falta de internet dentro de casa. Então a prefeitura vai ter que estender a mão para esses alunos e dar a contrapartida, um incentivo de ter e fazer com que essa lei que foi passada na Câmara seja sancionada pelo prefeito e que cuide da população. Parabéns aos vereadores que proporam essa lei, de estar perto e dar um incentivo para poder ter internet, porque hoje todo mundo tem um celular na palma da mão. E o mundo, a gente tem que usar e abusar da tecnologia. Bem como na saúde, nós temos uma proposta no plano de governo para a informatização da saúde, nós temos também um projeto de informatizar toda a educação do município, como deve ser, tem que estar tudo na palma da mão hoje em dia. Então a gente vai lutar todos os dias por mais tecnologia, por mais valores e mais bons exemplos, Alcir. Belardinho, nós estou olhando o nosso reloginho aqui, ó, nós estamos com 27 minutos. Antes das considerações finais, que eu vou deixar um espaço aberto para você, eu vou fazer uma pergunta, dois setores, e eu gostaria de uma resposta rápida. Você esteve na sessão de Câmara essa semana e foi comentado a respeito da falta de água na cidade. Às vezes até há essa produção de água, mas ela não chega no ponto final. Então essa questão da água e também a questão, está na proposta de governo de vocês, da ampliação da reciclagem e da coleta seletiva. Ok, Alcir. Rapidamente eu te respondo que a questão da água é uma questão que vem preocupando a gente há muitos e muitos anos, não é só agora. Então tem que ser feito um projeto a longo prazo. Tem que cuidar dos nossos mananciais e uma solução de imediato para a gente poder avançar já no próximo ano teria que ser um investimento de um poço profundo na ETA, ali no industrial. Então o investimento de um poço profundo no ETA é um primeiro passo para a gente diminuir essa falta, essa escassez de água que existe. E uma preocupação muito grande é que 49% da água hoje produzida no nosso município, ela se perde antes de chegar na sua torneira. Então a gente tem que sanar essas válvulas de escape que tem das águas, seja por um gato que existe, seja por uma falta de manutenção, uma manilha quebrada, uma falta de cuidado e zelo com aquele cano específico antes de chegar na sua torneira. Então, essa é uma preocupação e a gente já sabe do problema e vamos lutar para resolver. Agora, com relação à questão da coleta seletiva e da reciclagem, eu só vou pedir para você ser muito rápido. Acelerar. A coleta seletiva em nosso município, a gente vê muitos catadores de lixo, muitos catadores de reciclagem. Então o que a gente tem que dar é um amparo para esses catadores e estar perto deles e dar uma contrapartida, um incentivo para eles se reunirem e poder dar destino ideal para esse valor e tirar de dentro das propriedades deles, porque está dentro de casa, e isso é questão de saúde pública, Alcir. Então a gente vai lutar todos os dias para estar perto do catador de reciclagem, você pode ter certeza. Muito bem, nós estamos aí finalizando o nosso tempo, então deixaria aí uns 2 minutinhos para você fazer as considerações finais, então. E obrigado, viu, Belardo, pela presença, tá? Eu que agradeço, Alcir. A gente correu um pouco no final, mas eu agradeço demais a oportunidade de a gente estar explicando para vocês e para toda a população baririense e conhecendo mais as pessoas. Essa é a oportunidade para a gente conhecer, expor as nossas ideias e ter esse carinho, essa receptividade que a gente está tendo nas casas, nas visitas, é um momento ideal para a gente agradecer e agradecer esse carinho
que as pessoas estão tendo com a gente e ter a vontade de trabalhar pela população de Bariri. Esse é o nosso maior intuito. Eu e o meu vice, Fernando Foloni, a gente está à disposição da população. Eu tenho um orgulho de ter um vice do meu lado como o Fernando Foloni. O Fernando é uma pessoa do bem que teve o seu projeto em Bariri, que foi presidente da Câmara e sempre fez por Bariri. E entrou e saiu da política já ileso de tudo. Você nunca ouviu falar do Fernando em nome em escândalos de corrupção, você nunca ouviu falar do Fernando em passando a perna em alguém. Então eu tenho muito orgulho do meu vice e falo para vocês, população, acreditem em nós, dê um voto de confiança em nós, porque nós estamos prontos para vocês. Eu e o Fernando vamos cuidar de toda a população baririense. E não tem briga entre a gente. Se um dia tiver briga, vocês me cobrem. Pode ter certeza que eu sou o primeiro a pedir para sair. A gente vai cuidar da população com nossa família, com muito zelo, amor e carinho. Obrigado, Alcir, obrigado, Robertinho, e obrigado a todos os ouvintes e internautas do Jornal Candeia. Muito bem. E essas considerações finais do Abelardo, então a gente encerra a nossa segunda entrevista com os candidatos a prefeito de Bariri, conteúdo disponibilizado no Facebook do Jornal Candeia e também na edição impressa deste sábado. Agradecendo aqui também o Robertinho Coleta aqui nas imagens, a Giovana Felipe aqui na técnica de som e esse bate-papo aqui com Alcir Zago. Até lá! Informação na sua vida.